Olá, pessoal. Bom, hoje vocês não vão ver a minha cara, né? Muito triste isso. Vocês não vão saber se eu estou triste ou feliz, mas porque eu preciso da tela toda, tá? Para que não haja assim nenhuma poluição visual na tela do QGIS, para que a gente possa ver todos os detalhes, tá certo? Então hoje, nessa videoaula de agora, a gente vai trabalhar a aula 3 da apostila. O capítulo 3, ele começa com a parte de trabalhando com tabelas, tá certo? Então, a gente vai ver aí como é que a gente manipula essa parte das tabelas, que são dados não gráficos, dados descritivos, dados atributivos, como a gente já viu na parte teórica, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo projeto. Não quero salvar, então descartar esse que tá aí, eu quero tudo novo, tá certo? Então, observem que aqui embaixo o sistema de coordenadas atual está WGS 84, né? Que é esse EPSG 4326. Isso é um código, tá? Então, a minha vista por padrão ela começa assim, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, né? Vamos lá para a prática número 1 da apostila, realizando consultas a partir da tabela de atributos. Então, ele pede para a gente adicionar a camada Mesorregiões Pernambuco. Então, relembrando, como é que a gente adiciona uma camada? Ou vem aqui em camada, ou nesse botãozinho aqui, né? O primeiro botãozinho aqui da barra de ferramentas. Dessa vez eu vou vir por aqui, tá? Camada, adicionar camada, e é uma camada vetorial, tá? Aí, lembrando, eu tenho que indicar aqui, né, que é um diretório, um arquivo do tipo GDB, e eu vou dizer onde está o meu arquivo. No meu caso, tá aqui, ó, área de trabalho, arquivos QGIS, arquivos GeoQGIS, e esses arquivos que a gente vai trabalhar agora tá nesse banco de dados aqui, aulasqgis.gdb. Selecionei a pasta, aí agora eu venho aqui no botão adicionar, tá? E aí vou adicionar o shape que ele sugeriu, que no caso é Mesorregiões Pernambuco. Então, procuro aqui, achei, ó, Mesorregiões Pernambuco. Já vimos que é um polígono, né? Tá aqui a informaçãozinha, é um polígono, que na verdade são 6 polígonos. Ok, pronto, posso fechar. Já adicionou aqui, né, o meu shape de mesorregiões. Observe o que aconteceu aqui, ó. O EPSG agora passou para 4674, para Sirgas 2000, tá? Por que que isso acontece? Porque quando a gente adiciona um dado, a partir desse momento a vista assume, né, como padrão o sistema de coordenadas daquele dado que a gente colocou primeiro. Se eu colocar um dado que esteja em WGS 84, aí vai dar um conflito, tá? Aí eu preciso reprojetar esse dado. Mas, a princípio, tá todo mundo em Sirgas 2000 e a gente vai seguir. Então, vamos lá, né? Então, a gente quer trabalhar com a tabela de atributos. Então, a gente vem aqui, ó, com o botão direito do mouse, né? Abrir tabela de atributos, sempre em cima dele, tá? E aqui na tabela de atributos eu observo, né? Tem aqui uma coluna de nome, o F, região, mesorregião, microrregião, diversas informações, né? Latitude, longitude, tamanho e área de cada shape desse, né? De cada pedacinho desse. Só relembrando aqui antes, né? Vocês lembram que a gente viu aqui, ó, a questão das seleções, de selecionar feições através de polígono, através de traço, através de raio, né? Eu posso selecionar uma feição aqui, ó, por exemplo, tá? Então, eu posso selecionar usando aqui. Porém, eu quero selecionar pela tabela de atributos. Abrir a tabela de atributos usando esse íconezinho aqui, tá, gente? Mas é da mesma forma que se eu tivesse clicado aqui com o botão direito do mouse, abrir tabela de atributos, beleza? É só para mostrar as várias formas. Então, vamos lá. Ele pede para a gente fazer uma consulta. Essa tabela é uma tabela relativamente, né, uma tabela bem pequena. Ela só tem 6 feições. Então, não é tão difícil da gente fazer uma consulta usando a ferramenta de polígono, tá?
aquela ferramenta de selecionar a feição, tá certo? Mas eu vou ensinar aqui na pequena e depois eu vou mostrar a vocês numa tabela grande, ok? Então, ó, para fazer uma consulta, a gente vai vir aqui nesse ícone que é selecionar feições usando uma expressão. Beleza? E aí ele abre aí uma caixa para a gente montar essa expressão. E aí, a gente tem aqui, é onde a gente vai construir nossa expressão, só que eu tenho aqui um jeito de ajudar a gente a construir essas expressões, tá? Então, no caso, eu vou abrir aqui, ó, essa abinha Campo e Valores. Campo e Valores são os dados que estão lá na nossa tabela, tá certo? Então, abrindo aqui Campo e Valores, eu quero fazer uma consulta. Seguindo a apostila, qual é a consulta que eu quero? Eu quero consultar, né? Eu quero descobrir lá, quero que ele selecione, identifique a mesorregião agreste. Então, eu vou vir aqui, ó, eu quero que a mesorregião, dou 2 cliques, ó, ela apareceu aqui, tá? Seja igual a quê? No caso, eu quero selecionar o agreste. Então, mesorregião seja igual a agreste. Eu posso ou escrever, tá? E quando eu escrever, eu tenho que usar essa aspa simples, né? E tenho que escrever igual ao que está lá na tabela. Se eu mudar uma letra, escrevi errado, esqueci o E, ele não vai me dar nenhum resultado, tá? Ou a melhor maneira que a gente tem de fazer é isso aqui, ó. Vem aqui, ó. Único. Então, me mostre quais são. Quando a gente aperta nesse botãozinho único, ele mostra todos os valores que existem para o campo mesorregião, que é o que eu estou pesquisando, tá? Se eu tivesse selecionado, vou apagar aqui, ó. Se eu apagar, botar microrregião, seja igual, e pedir para ele me mostrar único, ó, observe que são diferentes. Por quê? Porque ele está me mostrando aqui, agora, os valores, né, que estão lá em microrregião. Mas apaga, vamos fazer a consulta seguindo a apostila. Mesorregião, eu quero que seja igual, já está aqui único, né? Então, agreste pernambucano, beleza? E aí, eu aperto aqui, ó, selecionar feições. Posso fechar. Observe que ele já selecionou aqui, ó, na tabela, e também selecionou aqui no mapa, tá? Então, eu fiz uma consulta. Ah, professora, só olhando a tabela, eu podia ter olhado aqui em mesorregião, achava agreste e selecionava aqui, né? Podia, né? Com certeza, porque a gente está trabalhando com uma pequena quantidade de dados aí, tá certo? Então, jovens, ó, vou pegar e vou salvar só o agreste como uma feição, tá? Lembrando como é que eu faço isso, a gente já viu na primeira aula. Aqui no nome, clico com o botão direito, exportar, e eu vou selecionar aqui, ó, salvar feições selecionadas, porque eu quero criar um novo shapefile só com a minha consulta, com a minha seleção, que foi agreste. Então, salvar feições selecionadas como? Do tipo shapefile, clico aqui nos 3 pontinhos para dizer onde eu quero salvar. Então, a minha pasta que eu estou salvando é essa pasta aqui, inclusive já tem um arquivo salvo, vou salvar novamente, agreste 2. Salvar, então, o SRC dele, Sirgas 2000, que é igual ao da origem, confere aqui, salvar somente feições selecionadas, e no meu caso aqui está essa opção selecionada aqui, ó, adicionar arquivo salvo ao mapa. O que é que acontece? Esse shapefile ele vai vir aqui para minha tela, tá? Aqui para minhas camadas. O restante eu não preciso mexer, ok? Ó, tem um novo arquivo agora só com a região agreste, tá? E aí, vamos ver outras formas de fazer consulta. Continuando na apostila, ele pede para adicionar a camada municípios. Então, vou usar aqui, ó, adicionar camadas do tipo vetor. Só que eu estava usando, ó, aulas QGIS e ele diz aqui que está dentro de Brasil. Então, eu tenho que mudar, né?
Ó, volto aqui, ele tá nesse outro banco de dados aqui, Brasil.gdb. Seleciono a pasta, adicionar, e aí agora eu vou adicionar a camada municípios, ó. Também polígono, 5.907 polígonos, que provavelmente são 5.907 municípios. Ok? Se eu fechar aqui, ó, essa aqui é o zoom que afasta, né? Que ele mostra toda a tela, tá? Então, vou apertar, ó. Então, eu tenho aqui todos os municípios do Brasil, beleza? Então, ó, seguindo aí as formas de fazer as consultas, né? Ele mostra uma outra forma. Dessa vez eu vou vir aqui em Brasil, municípios, com o botão direito do mouse. Em vez de ir na tabela, eu vou em propriedades, tá? E aí, eu vou vir aqui em simbologia. Lembra que a gente já fez isso na aula passada, né? Eu tenho símbolo simples. A gente usou na aula passada a simbologia categorizada. E hoje a gente vai usar baseado em regra, tá? Então, baseado em regra, eu preciso vir aqui, vou apagar essa regra que estava, né? E vou adicionar uma nova regra. Então, eu venho aqui no maisinho e adiciono essa nova regra, tá? Então, para rótulo, eu vou colocar aqui PE. Né? Porque qual é a regra que eu quero criar? Eu quero os municípios que sejam do estado de Pernambuco. E aí eu vou filtrar, né? Então, aqui em filtro, eu venho aqui no construtor de expressão, tá? Esse Ezinho sempre é construtor de expressão. Novamente, lá em campo e valores, tá? E agora eu vou usar nome UF. Ó, eu quero que nome da UF seja... Aí, ó, ele aparece todos os valores de UF, né? UF é estado, tá? Unidade federativa. Aparece todos os valores possíveis. Eu quero apenas que ele me retorne os municípios que estejam na UF Pernambuco, tá? Ok. Não preciso mexer aqui, ok. Aplicar. Vou botar ok aqui para fechar. Então, ó, ele me apareceu aqui só os de Pernambuco, tá certo? Então, lá na apostila ele manda trocar para cor azul. Eu esqueci de trocar para cor azul, mas não tem problema, tá? Então, qual é a diferença desse para o outro? Ó, se eu clicar aqui com o botão direito, ele não me aparece, tá? Uma propriedade de exportar, de salvar isso aqui como um arquivo shapefile. Mas, porém, deixa eu vir aqui, tá? Propriedades. Deixa eu remover aqui, aplicar, ok. Vou inserir novamente Brasil municípios, tá certo? Porque o meu, ele desapareceu. Então, municípios, ok. Fechar, pronto. Vou remover esse aqui, tá? Então, uma outra forma de eu fazer essa consulta, se eu quiser gerar o shapefile, é eu fazendo novamente pela tabela, tá certo? Então, pela tabela de atributos, aí a importância da gente saber consultar por tabela. Eu vou procurar aqui todo o Rio de Pernambuco, né? Vai dar um trabalho danado, né? Tem formas de facilitar isso. Vamos lá. Que formas a gente tem de facilitar isso? Primeira coisa, eu posso ordenar aqui, ó, pelo nome da UF, né? Então, já vai ficar mais fácil eu procurar, porque Pernambuco vai estar tudo junto, não é isso? Então, eu vou vir aqui, seleciono o primeiro, e aí seleciono Shift, né? E seleciono o último registro aí de Pernambuco.
E aí tá selecionado, tá? Mas lembrando que eu ordenei aqui, ó, para aparecer, classificar pelo nome aqui da UF, tá? Se ele tivesse pelo nome do município, veja que ele fica todo fora do lugar. Mas eu posso construir uma expressão. Aqui, ó, eu posso, da mesma forma, ó, campo e valores, eu quero que o nome da UF seja igual, valores únicos, Pernambuco. Selecionar feições. Então, ó, de novo, tá aqui selecionado, tá? Observando que nesse momento aqui, ó, eu posso exportar, salvar feições selecionadas como shapefile, tá? Vou salvar aqui, ó, municípios Pernambuco, tá certo? E vou pedir, né, só as feições selecionadas e vou pedir para adicionar arquivo, tá? Ok. Tá vendo? Ele salvou só o que eu coloquei, Pernambuco. Voltando lá para o Brasil, eu posso fazer outras consultas. Então, novamente aqui, ó, abrir tabela de atributos. Que outros tipos de consulta? Eu posso construir outras expressões, como, por exemplo, eu posso vir aqui de novo, ó, campo e valores. População. Eu quero que a população seja maior, tá? Aí eu posso ou botar um valor aqui ou eu posso digitar. Lembrando que para digitar, aspas simples, vou botar aqui 20.000. Então, o que é que eu estou dizendo aqui nessa consulta? Que eu quero que ele me mostre os municípios que têm uma população maior do que 20.000 habitantes, tá certo? Então, ele me mostrou os municípios no Brasil todo que tem mais que 20.000 habitantes. Mas a gente é ousado. Vamos lá, voltar lá. Na tabela de atributos. Eu quero, dessa vez, que ele me mostre os municípios cuja população seja... Não sei, cadê? Peraí, viu, gente? Campos e valores. Eu quero que a população seja maior, aspas simples, do que 20.000. Só que eu não quero do Brasil todo. Eu quero fazer duas consultas ao mesmo tempo. Aí eu vou colocar and, né? Que seja apenas do estado de Pernambuco. Ok? Selecionar feições. Olha o que ele fez agora. Ele selecionou apenas os municípios do estado de Pernambuco que tem uma população maior do que 20.000 habitantes. Eu fiz uma consulta conjunta aí, tá? Tranquilo até agora, né? Aí, pessoas, a gente agora vai aprender a inserir uma tabela de pontos. Lembra aqueles pontos que eu pedi para vocês pegarem os dados, né? E fazerem uma planilha do Excel, tudinho, para poder... né, que colocasse em grau decimal. Então, aqueles pontos, eles podem ser inseridos aqui nesse contexto, tá bom? Então, vou deixar aqui só municípios Pernambuco. Cadê? Aproximar para a camada. Vou tirar aqui o agreste, vou deixar aqui municípios Pernambuco aparecendo bem bonito, tá? Qual é o problema? O QGIS, ele trabalha com planilhas, porém ele trabalha com planilhas no formato CSV. Ele não trabalha com aquela planilha do Excel XLS ou aquela do LibreOffice ODT, ODS, não sei exatamente, tá? Ele só trabalha com arquivo do tipo CSV. Então, você precisa, né, quando for salvar como arquivo CSV, tá? A princípio, a gente vai usar as tabelas que a gente já tem no banco de dados ou vou mostrar a vocês já um lugar para a gente baixar algumas tabelas, tá? E essas tabelas, para que elas sejam colocadas aqui como uma informação espacial, elas precisam ter coordenadas, igual aquelas coordenadas que vocês pegaram lá, que eu pedi para vocês transformarem em grau decimal, tá?
Então, vamos lá. Seguindo aqui, né, as informações, vamos para a prática número 2 da apostila, inserindo a tabela de pontos. Nessa prática, a gente vai usar a tabela de pontos óbitos dengue do Ministério da Saúde. Já está aí no banco de dados, tá? Mas a gente poderia ter obtido da internet os dados e ter montado a nossa planilha, beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai aqui, ó, em camada, adicionar camada. E aí, eu vou colocar essa opção, ó, a partir de um texto delimitado, tá? Ou ainda, se eu vier aqui, ó, tá aqui já, ó, texto delimitado, tá? Então, vou abrir de novo por lá por cima. Camada, adicionar camada a partir de um texto delimitado. Observe até que a figurinha dela é uma vírgula, né? Porque a gente está trabalhando com o arquivo CSV, que é separado por vírgula, tá? Então, abri aí, né? E vou... Antes de adicionar o arquivo CSV, eu vou adicionar o arquivo Pernambuco Municípios População 2010, tá? Esse arquivo, ó, eu venho aqui, ó, ele é um arquivo do tipo vetor, então eu venho para cá, vetor, modifico aqui o banco de dados, volto lá para aulas QGIS GDB, Geodatabase, e vou adicionar. O arquivo que ele pede para adicionar é esse aqui, ó, PE Municípios POP 2010, que é os municípios de Pernambuco que estão com a população de 2010. Ok. Tá? Vou fechar aqui só para vocês verem. Vocês lembram que a gente tinha outro embaixo, né? Mas eu vou deixar só esse que a gente adicionou agora, tá? Então, de novo, camada, adicionar camada a partir de um texto delimitado. Agora sim, vamos inserir a tabela. Então, ó, a gente vem aqui nos 3 pontinhos para procurar a nossa tabela. Aqui dentro não tem nada, né? Porque a nossa tabela está aqui, ó, dentro da Arquivos GeoQGIS, que é a pastinha que está lá no Classroom. Tem uma outra pasta, Arquivos CSV, tá? Abre ela, óbitos dengue, abrir. Aí a gente vai verificar aqui as informações, né? Tem que estar aqui delimitadores personalizados, ponto e vírgula. Aqui precisa estar 0. Primeiro registro tem nomes de campos, porque a primeira linha está com um nome, né? Não é um dado, efetivamente. A primeira linha é onde a gente coloca os títulos, tá? O sistema de referência, SIRGAS 2000. Ok, adicionar. E agora eu vou fechar, tá? Beleza. Aí, sim, cadê? Deixa só eu refazer aqui, tá, gente? Porque faltou uma coisa. Então, refazendo aqui, a partir de um texto delimitado, ó, o que aconteceu? Vou fazer de novo igual eu tinha feito, tá? É porque eu já tinha feito outro. Aqui em definição de geometria, o meu estava marcado sem geometria, para ele inserir apenas os atributos da tabela. Por isso que não apareceu os pontinhos, porque eu estava trabalhando outro arquivo. Eu tenho que vir aqui, ó, marcar, ó, coordenada de ponto, tá? E aí ele identificou, né, que o X é a longitude e o Y é a latitude, tá certo? Agora sim, observem que apareceu agora os pontinhos, porque eu coloquei geometria de ponto. Nesse outro aqui estava sem geometria, então ele insere só a tabela. Em alguns casos a gente vai usar desse jeito, tá? Por enquanto eu vou remover essa camada. Então, não se confundam, não esqueçam de observar se está com geometria, se eu quiser colocar os pontinhos aparecendo aí na tela, tá? Então, foi espacializado. Vamos abrir aqui a tabela de atributos, ó. O que é que ele tem, ó? Cada pontinho desse, ele tem associado uma latitude e uma longitude, tá certo? Ele tem dizendo qual é o município. E ele tem aí, ó, para os anos 2010, 11, 12 e 13, algumas informações, né? Que informação?
óbitos por dengue. Então, Afogados da Ingazeira, entre 2010 e 2013, não teve nenhum óbito. Garanhuns, 0 óbitos em 2010, 1 óbito em 2011, 1 em 2012 e 1 em 2013. Caruaru, 2, 3, 3, 8. Então, isso aqui, cada ano, são os óbitos que aconteceram, tá certo? Então, seguindo aí a apostila. Porém, esse arquivo aqui, ele é uma tabela, ele não é um shapefile, tá? Ele só apareceu os pontinhos porque eu pedi para colocar lá com geometria. Mas se eu quiser salvar esses pontinhos aqui, como sendo um arquivo shapefile, eu tenho que vir exportar, sempre na que eu quero exportar, tá? Eu quero exportar óbitos de dengue. Então, exportar, salvar feições como, quero do tipo shapefile, vou selecionar a pasta, como eu disse aqui já está feito, eu já fiz 2 vezes. Vou botar aqui agora óbitos, dengue. No meu vou botar 3. Vocês não vão botar 3 não, viu? Porque eu estou salvando já várias vezes, tá? O restante eu posso manter do jeito que tá? O SRC do projeto mesmo, que é o 4674, né? O ESPG. Ok, tá? E aí eu pedi para ele adicionar, né? Então agora ele adicionou. É o mesmo formato, né? Não muda nada, só que agora ele é um arquivo do tipo shapefile, beleza? Então, aí a gente viu a parte de consulta e de inserir pontos, né? Então, esses pontos a gente pode inserir de várias fontes de dados. Ou eu posso criar uma planilha, lembrando que por enquanto o QGIS só trabalha com a planilha no formato CSV. No ArcGIS a gente já trabalha com a planilha no formato XLS, tá? Mas aqui por enquanto só no formato CSV, ok? E aí vamos para a próxima etapa, que é união de tabelas. Todos os meus arquivos aqui gráficos, né? Eles têm uma tabela com atributos associada. Mas eu posso ter uma outra tabela, né, que não tem geometria, e eu querer acrescentar esses dados aqui a essa minha tabela. Aí o que é que eu vou fazer? Ou eu vou inserir manualmente, né, criar novas colunas aqui digitando, inserir, ou eu posso fazer a união com tabelas externas em um arquivo shape, tá? Então, para isso, eu vou criar um novo projeto, tá certo? Não quero salvar esse projeto aqui por enquanto. Vou criar um novo projeto para ficar uma tela em branco, tá? Então, ó, primeira coisa que ele pede é inserir a camada regiões brasileiras. Então, vamos lá, ó, adicionar vetor, né? E aí, eu quero regiões brasileiras, tá? Essa aqui, regiões brasileiras. O que é que esse arquivo vai me dar? São apenas as subdivisões do Brasil, tá certo? O sistema de referência dele, SIRGAS 2000, beleza? Agora eu vou inserir uma tabela. Lembrando que tabela eu venho aqui, ó, texto delimitado, tá? Nome do arquivo, onde é que a tabela tá? A minha tabela tá lá na pasta de arquivos do QGIS, arquivos CSV. Ele pede para eu inserir essa aqui, ó, região top. Tá certo? Aí o que acontece? Isso aqui do mesmo jeito que o outro, né? Delimitadores personalizados, ponto e vírgula, aqui, né? Número de linhas de cabeceira de carta 0, primeiro registro em nome de campos, tá? Aqui a geometria está marcada coordenada de pontos. Só que nessa tabela eu não tenho latitude nem longitude, eu tenho ID, região e população 2010. Ou seja, não vai rolar pontos, né? Então, agora eu vou selecionar aqui, ó, sem geometria. Apenas o atributo de tabela, tá? Adicionar, fechar. Então, ó, observe que ela apareceu aqui, mas aqui não tem
nada, né? Não apareceu pontinho, não apareceu polígono, não apareceu nada. O polígono que tem é desse outro shapefile aqui. Vamos agora olhar essas tabelas. Vou olhar a tabela aqui de regiões brasileiras, né? A tabela ela tem um ID, um geocódigo, tá? O nome da região e o nome da coluna é nome. Tem a área, né, e o comprimento do polígono, tá? Então, essas são as informações que tem na tabela do arquivo Regiões Brasileiras. Então, aqui, ó, para a região sul, ele disse que o ID é 4, sudeste o ID é 5, centro-oeste o ID é 2, norte 1 e nordeste 3. Estou trabalhando com essa aqui de ID, tá? Vamos abrir agora a outra, né? Região POP. Ó, região POP. Ah, professora, tem norte, sul, nordeste, sudeste igual a outra. Só que olha o nome da coluna. O nome da coluna aqui é região. Lá na outra o nome era nome. Qual é a coluna que tem o mesmo nome? ID, ó. ID, ID. E o ID são os mesmos, tá? 1 norte, 4 sul, 3 nordeste, 5 sudeste. Vamos organizar aqui, né? Por ID, norte, centro-oeste, nordeste, sul, sudeste. Bota lá na outra, organiza por ID, norte, centro-oeste, nordeste, sul, sudeste. Ou seja, eu preciso ter uma coluna que seja igual, nome, e esses valores sejam iguais, nas duas tabelas, tanto na tabela do shape, quanto na tabela que é só de atributos. Senão, eu não consigo fazer a união, tá certo? Então, identifiquei que a coluna que está igual aqui é ID. Só um detalhe, ele pediu para vocês, na apostila pede assim, insira a tabela região POP, né, usando busque o ambiente navegador do QGIS e arraste para o ambiente das camadas. No meu QGIS eu não tenho ambiente navegador. Esse ambiente navegador seria um programa acessório, seria tipo um Explorer só do QGIS. Então, ele apareceria aqui de lado, né, uma nova janela, onde eu visualizaria todos aqueles arquivos que estão lá na minha pasta, tá? Né? Esses arquivos que estão aqui, tá? Arquivos GeoQGIS. Eu conseguiria visualizar todos eles nesse Explorer do QGIS, tá? E aí, seria só eu pegar aqui, ó, e arrastar para dentro da minha vista, tá certo? Mas eu não tenho o Explorer do QGIS, aí eu fiz desse outro jeito, né? Adicionando uma camada de texto delimitado, aí tendo cuidado de colocar aqui sem geometria, tá certo? Mas é a mesma coisa, se vocês tiverem aí o explorador, vai funcionar beleza, tá? E aí já verificamos, né, aí que o campo comum é o ID, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, agora no dado vetorial, ou seja, no que tem os polígonos, né, no que tem forma. Vou lá em propriedades, tá? E agora eu vou lá em uniões, que é esse pontinho com esse triângulo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O nono ícone, né, de cima para baixo, tá? Em uniões, aparece só uma tela em branco, porque eu preciso construir a minha união. Então, eu vou adicionar a minha união. Quais são as camadas que eu quero unir? Eu já estou em regiões brasileiras. Eu quero unir ela com a tabela de regiões POP. Observe que, como eu só tenho esses dois arquivos, aqui nem aparece outra opção, né? Então, se eu cliquei nesse, a camada que eu vou unir é a outra camada, tá? Então, região POP. Unir campo. Qual é o campo que a gente vai unir? ID. E na outra tabela também, ID. Beleza? Então, feito isso, né? Eu vou fazer o quê? Ok. Aplicar, ok. Aconteceu nada, né? Vamos ver se aconteceu? Vamos abrir a tabela de atributos agora daqui, ó. E olha o que aconteceu.
região POP. Tudo que começa com região POP é porque veio da tabela região POP. Então, da tabela região POP veio região. E da tabela região POP veio também população 2010, que essas duas colunas não tinham aqui nessa original, ela só ia até aqui, estão lembrados? Mas aí as duas colunas lá de região POP foram inseridas aqui, tá bom? E aí, novamente, né, quero salvar, posso aí salvar esse arquivo, né, para não perder essa modificação que eu fiz. Vou salvar como um shapefile, e aí eu coloco um nome qualquer, né? Vou colocar aqui regiões POP união, porque foi o que a gente fez, a união das tabelas, só para a gente saber qual é o arquivo. A referência ele mantém, né? Por enquanto a gente não tá mexendo em referência, porque a gente tá trabalhando tudo com siglas 2000, tá? E aí eu pedi para ele adicionar, né? Tá? E aí ele adicionou. Vou dar ajuda de mãe para vocês. Não vou salvar esse projeto, tá? Vou dar uma ajuda de mãe para vocês no exercício. Ó, o exercício ele diz assim: descubra qual a bacia hidrográfica de Pernambuco que tem a nascente do seu rio principal na Serra do Pau do Arco. Para realizar este exercício, adicione a camada bacias pernambucanas. Então, vamos começar adicionando a camada. Tá aí em texto delimitado, né? Eu quero aqui vetor e vou adicionar a camada bacias pernambucanas, tá? Pronto, adicionei. Como é, professora, que eu vou saber qual é a nascente da Serra do Pau do Arco? Vamos fazer o quê, gente? Uma consulta por atributo. Então, essa consulta vai ser feita, ó, lá na tabela. Vai lá, abre a tabela de atributos. Vamos conhecer primeiro a tabela, né? Tem a área, tem o perímetro, tem a unidade de planejamento, o nome da bacia, código, rio principal, nascente, beleza? Altitude, foz, extensão, relevo, vegetação, clima, temperatura, um monte de informação. Mas a gente quer saber o que, jovens? A gente quer saber a nascente. Qual é a bacia cuja nascente está na Serra do Pau d'Arco? Então, vocês vão abrir aqui a tabela, né? E vai lá, ó, construir uma expressão, tá? Vai lá em campo e valores, né? E aí a gente quer saber o quê? A gente quer saber bacia, não sei o quê. Não, eu quero saber da nascente. A nascente, eu quero que a nascente seja igual a Serra do Pau d'Arco. Procurei ela aqui, ó. Selecione as feições que tem, né, a nascente na Serra do Pau d'Arco. Vou fechar aqui e vou aqui olhar para minha tabela, ó. Ele selecionou aqui. Qual foi a que ele selecionou? Olha para a bacia. Que bacia é essa? Então, o que foi que a gente descobriu? Que a bacia cujo rio principal, que é o rio Ipojuca, tem a nascente na Serra do Pau d'Arco, é a bacia do rio Ipojuca. Olha ela aqui, né? A bacia do rio Ipojuca. É essa fininha que passa aqui por Caruaru e outros municípios, tá? Então, foi aí, né? Uma ajuda de mãe. Ai, eu selecionei, mas eu não sei que bacia é essa. Vamos dar uma ajeitada aqui, ó. Vou botar propriedades, rótulos. Vamos criar um rótulo simples, tá? Não posso nem mexer. Ok. Eita. Tem que botar qual é a coluna, né? Para poder botar um rótulo, né? Rotular com o nome da bacia. Agora sim. Pronto. Então, se eu não sabia, não consegui ver na tabela qual era o nome da bacia, agora eu tô vendo, né, que a bacia que está selecionada é a bacia do Ipojuca, tá?
E aí, na segunda questão, ele diz: busque uma tabela em CSV em qualquer banco de dados abertos e insira numa base de dados espaciais. Faça uma consulta nos dados abertos do Recife e escolha um dado para espacializar. Então, aqui vocês podem usar qualquer base de dados, tá? Foi sugerido que se usasse essa base de dados do Recife, né, que tem dados.recife.pe.gov.br, porque ela já tem os arquivos em CSV, tá, gente? Eu abri aqui, ó, para vocês, já tinha aberto. E aí, assim, você pode procurar, tá, as informações aqui. Eu fiz uma pesquisa aqui de Covid e acabou que achei essa aqui, ó, campanha de vacinação contra a influenza. Então, ó, eu vim aqui e disse que eu quero o CSV, né? De novo, ó, eu quero aqui, ó, vacinação influenza, né? Influenza é gripe, tá? Em CSV, contém informação georreferenciada dos locais de vacinação da campanha. Então, vou vir aqui e vou baixar, tá? Então, baixei aqui a tabela influenza1.csv. E aí, volto lá para o QGIS. Deixa só eu fechar aqui a tabela. E vou adicionar. Lembrando, como é que a gente adiciona? De novo, aqui ou então aqui. Camada, adicionar camada a partir de um texto delimitado. Nome do arquivo. Meu arquivo influenza. Esse arquivo está lá em downloads, tá? Então, eu vim aqui em downloads, influenza. Vou chamar a camada de influenza mesmo, né? Delimitadores personalizados, etc. Aí, essa é a geometria. Eu quero com coordenadas de ponto, onde x é a longitude. Isso aqui, ó, local, logradouro, bairro, fone, tudo isso aqui são os dados que tem na tabela, tá certo? E ela tem longitude e latitude. Então, eu quero longitude e latitude, adicionar, fechar. Se por acaso vocês não estão vendo, vou dar um zoom aqui, tá? Como esses dados são do Recife, por isso que os pontos estão todos concentrados aqui, tá certo? Vou só abrir a tabela para vocês, né? Então, aqui são, ó, os endereços, né? Tem a Rua Capitão Salgueiro, Rua Araguaia, Rua Tabaiares, Mascarenhas de Moraes, nas unidades de saúde da família, né? O bairro, Boa Viagem, Biribeira, Cordeiro, Ibura, tá certo? E as coordenadas. Então, esses pontos aqui são os locais onde está havendo a vacinação de influenza, né? O seu endereço, telefone e as coordenadas para que a gente possa aplicar no mapa. Lembrando que como a gente pegou os dados de Recife, né? O município de Recife, ele está aqui. Vou só mostrar para vocês. Vou adicionar uma camada aqui, vetorial. Municípios, tá? Pernambuco, municípios. Ok, adicionar. Ou fechar. Ó, influenza sumiu, tá? Vou arrastar aqui para cima. Tá vendo que eles estão todos dentro do município de Recife, ó. Pegar aqui o info, clicar aqui. Esse que eu selecionei aqui agora, né, é o município de Recife, porque eu estou trabalhando com dados de Recife. Se vocês pegarem dados de outras regiões, se vocês tiverem paciência de pesquisar em outro lugar que não foi este sugerido, vocês vão achar dados distribuídos aí pelo resto do estado. Ok, gente? Então, facinho, né? Lembrando que aí, para poder fazer como se diz... A atividade, né? O que é que vocês vão fazer aqui nessa tela? Vocês vão dar um print screen, né? E colocar lá no Word, tá? Mostrando aí que vocês inseriram uma planilha, os pontos aparecendo. Lembra aqui, ó, você arrasta, tá? Se ele vier aqui para baixo, a gente não consegue ver, né? Porque ele tá lá embaixo, tá? Então, põe ele para cima, altero a ordem aqui para poder aparecer todas as feições. Ok? Então, vou fazer essa aqui, a aula 3. Dar uma pausinha para a gente fazer a aula 4. Ok, gente? Até já!